Desemprego recua para 14,1% no segundo trimestre, mas ainda atinge 14,4 milhões, aponta IBGE. Em um ano, população ocupada cresceu em 4,4 milhões de trabalhadores. Alta foi puxada pelo trabalho por conta própria, que bateu recorde no país. Já o rendimento médio caiu 6,6% na comparação anual. Assisto agora, em Últimas Notícias. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,1% no segundo trimestre de 2021, mas ainda atinge 14,4 milhões de brasileiros, informou nesta terça-feira, 31, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O resultado representa uma redução de 0,6 pontos percentuais em relação à taxa de desemprego do primeiro trimestre, 14,7%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, NAD. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em maio, a taxa de desemprego ficou em 14,6%, atingindo 14,8 milhões de pessoas. O resultado veio melhor do que o esperado e representa a menor taxa de desemprego no ano. O intervalo das estimativas captadas pelo Valor Data ia de 14,1% a 14,6%, com mediana de 14,5%. Abre aspas. Esse recuo na taxa foi influenciado pelo aumento no número de pessoas ocupadas, 87,8 milhões, que avançou 2,5%, com mais 2,1 milhões no período. Fecha aspas. Destacou o IBGE. Com o aumento, o nível de ocupação subiu 1,2 ponto percentual para 49,6%, mas isso ainda indica que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. Embora o número de desempregados tenha caído em cerca de 400 mil entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, na comparação com junho de 2020 ele aumentou em 1,6 milhão de pessoas, um crescimento de 12,9% em um ano. A pesquisa também mostrou que, na comparação com o trimestre terminado em junho do ano passado, aumentou em 4,4 milhões o número de trabalhadores ocupados no mercado de trabalho brasileiro. Dentre eles, 3,1 milhões ingressaram como trabalhadores por conta própria. Diante disso, o trabalho por conta própria bateu recorde no país, atingindo 24,8 milhões de trabalhadores, o que corresponde a 28,3% de toda a população ocupada. De cada 10 novos postos de trabalho gerados no país no último ano, 7 foram por conta própria. Embora mais intenso entre o trabalho por conta própria, o aumento da população ocupada ocorreu de forma disseminada entre os demais tipos de ocupação. As exceções foram entre os trabalhadores no setor público e os empregadores, únicos a registrarem queda no número de ocupados em um ano. Na comparação com o primeiro trimestre do ano, também houve aumento disseminado da ocupação, com destaque para o emprego com carteira assinada. Abre aspas. O crescimento da ocupação ocorreu em várias formas de trabalho. Até então vínhamos observando aumentos no trabalho por conta própria e no emprego sem carteira assinada, mas pouca movimentação do emprego com carteira. No segundo trimestre, porém, houve um movimento positivo, com crescimento de 618 mil pessoas, a mais no contingente de empregados com carteira. Fecha aspas. Destacou a analista da pesquisa, Adriana Beringui. O avanço da vacinação contra a Covid-19 também foi considerado pela pesquisadora um fator bastante favorável para o aumento da ocupação. Segundo ela, avançar a vacinação da segunda dose para os grupos etários mais jovens pode contribuir ainda mais para o avanço do emprego no país. A gente sabe que o mercado de trabalho responde a outras variáveis econômicas. Entre elas, o consumo da família, o aquecimento da demanda, para que haja o chamado círculo virtuoso, disse. Entre os segmentos de atividades profissionais, a construção foi a que mais se destacou na geração de vagas em um ano. O setor contratou cerca de 1 milhão de novos trabalhadores na comparação anual, um aumento de 19,6% e que representa 23,5% do total de novos ocupados no país.
Em seguida, os setores que mais contrataram foram o de agricultura e pecuária, com cerca de 945 mil novos trabalhadores, o comércio e o segmento de informação, comunicação e atividades financeiras, cada um com cerca de 700 mil novas vagas. A administração pública foi o único segmento profissional que registrou queda do número de ocupados em um ano, foram fechadas 227 mil vagas no setor público. O levantamento do IBGE mostrou ainda que faltavam oportunidades no mercado para cerca de 32,2 milhões de trabalhadores. Este contingente forma o que o Instituto classifica como trabalhadores subutilizados. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, aumentou em 264 mil o número de trabalhadores nesta condição. Já na comparação com o primeiro trimestre do ano, esse contingente foi reduzido em quase 1 milhão de pessoas. Formam o contingente de subutilizados. As maiores taxas de desemprego no segundo trimestre foram registradas em Pernambuco, 21,6%, Bahia, 19,7%, Sergipe, 19,1% e Alagoas, 18,8%. As menores foram as de Santa Catarina, 5,8%, Rio Grande do Sul, 8,8%, Mato Grosso, 9%, Paraná, 9,1% e Mato Grosso do Sul, 9,9%. Em São Paulo foi de 14,4%. Frente ao trimestre anterior, os maiores recuos ocorreram nas taxas do Amazonas, menos 1,9 ponto percentual, Espírito Santo, menos 1,5 pp, Rio de Janeiro, menos 1,5 pp e Minas Gerais, menos 1,3 pp. Nos demais estados, as variações foram classificadas pelo IBGE como estabilidade. O Índice de Confiança Empresarial, ICE, subiu pelo quinto mês seguido em agosto e atingiu o maior nível desde junho de 2013, segundo divulgou nesta terça-feira a Fundação Getúlio Vargas, indicando uma aceleração da atividade econômica no terceiro trimestre. Nesta quarta-feira, o IBGE divulgará o resultado oficial do PIB, Produto Interno Bruto, do segundo trimestre. A expectativa atual do mercado financeiro para o PIB é de uma alta de 5,22% em 2021, após o tombo de 4,1% no ano passado. Para 2022, a projeção é de crescimento de 2%, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central. Apesar de a economia ter mostrado reação no fim de 2020 e no começo deste ano, a inflação persistente, a tensão política e riscos fiscais, dúvidas sobre a sustentabilidade das contas públicas, têm elevado o nível de incerteza em relação à economia nas últimas semanas. Os analistas elevaram a projeção de alta da inflação no ano pela 21ª semana seguida, de 7,11% para 7,27%, segundo o boletim Focus. Já a perspectiva da taxa básica de juros, Selic, ao final de 2021 permanece em 7,50% ao ano, o que pressupõe novas elevações nos próximos meses. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.